Salve, salve pessoal, tudo bem? Nós vamos começar aqui a resolver uma lista que envolve atrito e plano inclinado, tá? Então tem questões misturadas, tem questões desde questões muito tranquilas e muito fáceis até questões difíceis e questões, né, que vão exigir um grau a mais de complexidade, seja na parte algébrica ou seja mesmo na parte de raciocínio. Então vamos lá, vamos começar a fazer essas questões, começando pela questão 1. E mediante a gente vai fazendo os exercícios, a gente vai relembrando o conteúdo. Então, ó, questão 1. Questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A figura abaixo representa um bloco de massa 2 quilos. Então, ó, ele me deu a massa do bloco que se mantém em repouso. Então, o bloco está parado. Beleza. Só melhorar esse meu marca-texto. Sobre uma superfície plana e horizontal, enquanto submetido a uma força F paralela à superfície. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície vale 0,25. A alternativa que melhor representa o gráfico do módulo da força de atrito estático em função do módulo da força aplicada é. Então, ele é uma pergunta bem teórica, bem imediata, que é a gente lembrar como que é o gráfico da força de atrito, tá? E aqui ele quer especificamente o atrito, ó, ele quer especificamente o atrito estático. Se a gente pega um gráfico completo, ó, se eu pegar um gráfico completo de força de atrito, esse é o gráfico, força de atrito em newtons, pela força que você aplica. Aqui é a força aplicada. Então, ó, deixa eu só tirar minha cabeça da frente. Aí, conforme você vai crescendo, então imagina que você tem um bloco parado, vamos desenhar esse bloco. Você vai lá e faz uma força nele, por exemplo, vamos lá, você faz uma força nele de 2 newtons. E ele continua parado. Se ele está parado é porque existe uma força contrária de 2 newtons. Ah, não, tá. Eu vou lá e faço uma força de 4 newtons. Mas o bloco vai lá e continua parado. Então ele continua, a força vai crescer, porque se não tivesse essa força contrária, ele continuaria, ele se movimentaria. Não, eu vou lá e agora eu faço uma força de 16 newtons. Não, mas aí ele continua parado. Então, o jeito dele continuar parado é eu ter uma força contrária que é 16 newtons. Então, enquanto ele está parado, o gráfico do atrito ele é crescente, tá? É o que eu chamo aqui da parte do atrito. Vamos colocar aqui no cantinho. Esse é o atrito estático. Então, o atrito estático atua quando não há deslizamento entre as superfícies. E o bloco, em geral, ele está em repouso com relação à superfície, tá? O que a gente percebe? Conforme você vai fazendo uma força, o atrito vai aumentando para compensar isso. Só que pode chegar um momento que a sua força é tão grande, vamos supor que seja 20 newtons, e 20 newtons supera o atrito estático. E esse corpo passa a se mover. E aí ele passa a se mover e sobre ele passa a atuar o atrito que a gente chama de atrito cinético, ou atrito dinâmico, tá? E o atrito dinâmico tem essa característica, ó, pelo gráfico, ele é constante, ele é sempre o mesmo valor, enquanto o atrito estático vai crescendo, tá? Então, a gente vai ver e retomar essa parte durante os exercícios e vai lembrando disso. Mas assim, aqui nesse exercício ele só quer a parte do atrito estático, então tem que ser uma função crescente, tá? Vai dar aqui letra C, beleza? É uma reta crescente, só a parte do atrito estático. Beleza, essa é a questão 1, ajuda a gente a lembrar. Vamos lá para a questão 2. Então, a questão 2. O sistema de freio ABS do alemão Anti-Block System, ó, impede o travamento das rodas do veículo, de forma que eles não deslizam no chão, o que leva a um menor desgaste do pneu. Não havendo, então, ó, isso aqui depois a gente vai ver. O ABS, pô, eu não sabia que era do alemão, porque também é Anti-Block System em inglês, mas tudo bem. Não havendo deslizamento, a distância percorrida pelo veículo até a parada completa é reduzida, pois a força de atrito aplicada pelo chão nas rodas é estática. O seu valor máximo é sempre maior que a força de atrito cinético. Ó, uma coisa que a gente acabou de ver no gráfico, ó. O atrito aplicado pelo chão nas rodas é estático e o seu valor máximo é sempre maior que a força de atrito cinético. O coeficiente de atrito estático é, entre a pista, é 0,8 e o atrito cinético é 0,6. Sendo G a gravidade, a massa do carro é 1.200, G é a gravidade. O modo da força de atrito estático máxima e a força de atrito cinético são. Percebam, nessa pergunta ele pergunta o atrito estático máximo. Máximo. Porque o atrito é variável. O atrito é variável, ele vai crescendo. Mas o máximo aqui é o que a gente pode calcular como μe vezes normal. Tá? Então, esse é o máximo. Enquanto o cinético ele é constante, mc vezes normal.
Beleza. Questão fácil, só calcular. O calo está na horizontal, então se eu fosse desenhar um bloquinho aqui, ó, esse calo está na horizontal, para baixo eu tenho a força peso e para cima eu tenho a força normal. Ok? Para baixo a força peso, para cima normal. E o atrito vai ser contrário ao movimento. Vamos supor que ele está se movendo para a direita, então o atrito vai ser para a esquerda. FAT. Então vamos lá. É simplesmente aplicar as equações. Eu quero calcular dois atritos: o atrito cinético e o atrito estático. Vou calcular eles paralelos aqui, ó. A força de atrito estático, ela é coeficiente de atrito estático vezes a normal. E o força de atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Esse μ é a letra grega que representa o coeficiente de atrito que foi dado pelo exercício. Vamos lá. Força de atrito estático. Eu vou usar o maior valor que é o atrito estático. Ele deu ali como 0,8. Vezes a normal. Pessoal, a normal é igual ao peso. Ó. Se a gente olhar as forças, então a normal ela é igual ao peso. Então, o peso é massa vezes gravidade. A massa do bichão aí é 1.200 vezes a gravidade, que é 10. Então, esse N dá 12.000 newtons. Beleza, ó. Tira a minha cabeça da frente, 12.000. Então, vezes 12.000. Tá? Se você fizer essa conta, o FATE vai dar, acredite ou não, 9.600 newtons. Mesma coisa com atrito cinético. Vamos calcular. A força de atrito cinético, a única diferença vai ser que o coeficiente de atrito cinético, ele é menorzinho, ó, ele é 0,6. Então, 0,6 vezes a normal, que é 12.000. Bom, quando você multiplicar isso, acredite ou não, vai dar 7.200. Como dá para a gente perceber, isso aqui vai dar a letra D. Então, essas são as forças de atrito. Essa questão era simplesmente você colocar nas equações e calcular. Então, letra D. Beleza? Mais para frente a gente vai discutir toda essa ideia do ABS, tá? Então, o ABS tem uma questão lá na frente que a gente vai conseguir discutir bem concretos. Mas beleza. Vamos aqui para texto para as próximas duas questões. Questões 3 e 4. Então, vamos lá. Então, ó, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho um bloco de massa 3 kg é pressionado contra uma parede vertical por uma força F, conforme a ilustração. Então, a massa é 3 quilos, eu tenho essa força F, eu tenho a gravidade que é 10, o coeficiente de atrito estático é 0,2 e o coeficiente de atrito cinético, também chamado de dinâmica, é 0,15. Vamos lá. O que, que ele quer, pessoal? Vamos lá. A gente tem que tomar cuidado aqui com algumas coisas. Ó, o valor máximo, então a pergunta 3, depois tem o valor máximo da força para que o bloco desça em equilíbrio dinâmico. Cara, sempre que eu ler essa palavra equilíbrio, eu tenho que tirar algumas coisas da minha cabeça. O que, que o equilíbrio significa? Primeira coisa de tudo é que eu tenho dois tipos de equilíbrio: equilíbrio cinético e equilíbrio, cinético ou dinâmico e equilíbrio estático. Estático, o corpo está parado. O equilíbrio dinâmico ele tem MRU, ou seja, ele desce com velocidade constante. Se ele desce com velocidade constante, a força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, todas as forças se cancelam. Né? O que é a força resultante? É a soma de todas as forças. Então, se a força resultante é zero, a aceleração é zero, coisas do gênero. Tá? Então, se eu for olhar para esse bloco e eu quero desenhar essas forças, vamos lá, eu quero desenhar as forças. Vamos desenhar essas forças. O que tem para baixo? Eu tenho peso para baixo, tá? Peso para baixo. Eu tenho, antes de desenhar, vamos desenhar o normal. Eu tenho a normal, ela é perpendicular à superfície, lembra? A normal sempre forma 90 graus com a superfície, então ela é para lá, a gente viu isso, tá? Então vai ficar que a normal é para cá. Eu desenho em cima da força F. A força F eu vou colocar ela aqui, ó. Força F para cá do bloco, tá? E aí a tendência desse sistema, opa, deixa eu bloquear isso aqui para não acontecer isso. A tendência desse sistema é fazer o seguinte, é o bloco cair. Se a tendência dele é o bloco cair, o atrito é contrário a isso. O atrito tem que ser em cima. Como ele desce, ele está descendo, ele está em movimento. Então aqui atua o FAT, que é a força de atrito, cinético, tá? Então, ok, consegui desenhar as forças.
Tá, o atrito é contra o movimento, o bloco quer descer, então ele quer ir para baixo, então o atrito tem que ser contrário. Aí, da informação de equilíbrio, a gente sabe que as forças se cancelam, ou seja, tudo está para cima igual a tudo está para baixo, tudo está para direita igual a tudo está para esquerda. Então, vou lá. Força de atrito cinético tem que ser igual ao peso, que está para baixo. E a força F, vamos colocar aqui do lado, a força normal tem que ser igual a F. Ok? Beleza. Aqui, a gente tem que agora abrir as contas, tá? Então, ó, força de atrito cinético se calcula como μc vezes a normal. E isso é igual ao peso, que é massa vezes gravidade, tá? O μc, já vamos começar a substituir os valores. O μc, ele é... cadê? Ele é 0,15. Então, 0,15 vezes a normal, isso é igual à massa do cara, que é 3, vezes a gravidade, que é 10. Passa o 0,15 que está multiplicando e dividindo, vai ficar 30 dividido por 0,15. Se você fizer essa conta, a normal vai dar 200 newtons. Só que olha que coisa interessante lá da minha segunda equação, tá? Da minha segunda equação. A normal é igual a força F. Então, a força F, que é igual à normal, ela vale quanto? 200 newtons. Olha que beleza? Então, essa é a minha força F, que vale 200 newtons. Tudo bem? Então, a gente chega no gabarito, que é a letra B. Olha que beleza. Então, lá, vamos seguir. Questão 4. Ainda é o mesmo texto, as mesmas informações, só que agora a pergunta é diferente. O valor mínimo da força para que o bloco permaneça em equilíbrio estático. Cara, se é equilíbrio estático, de novo, ele está em equilíbrio, eu tenho que tirar algumas informações. A principal, força resultante é igual a zero. Ou seja, todas as forças cancelam, né? Todas as forças cancelam, tudo está para cima igual tudo está para baixo, esquerda e direita, tudo bem. Só que agora é um atrito, é um equilíbrio estático, ele está parado. Então atua a força de atrito estático, ok? Assim como ali no dinâmico, lá em cima, qual era o atrito que atuava? Era o FAT cinético, ou também chamado de dinâmico, ok? Desenha as forças, pessoal, são as mesmas forças. O peso para baixo, força de atrito contrária. Só que agora a única diferença é que a força de atrito ela é estática. Normal para cá, e a força F para apertando ele contra a parede. Ok? Bom, todas as forças cancelam. Força de atrito estático. A força de atrito estático é igual ao peso, certo? E a normal é igual a força F. Beleza. Força de atrito estático, μe vezes normal. Isso é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Substitui os valores. O μe, já esqueci, vale 0,2. Vezes a normal, que é igual ao peso, que é 3 vezes 10, que é 30. Então, a normal ela é 30 dividido por 0,2. Bom, quando eu dividir 30 por 0,2, isso vai dar 150 newtons. Mas, da mesmo modo, a força F é igual à normal. Então, a normal e a F são iguais, 150 newtons. Isso aí vai dar a letra A. Então, aqui letra A, aqui letra B. E já está o gabaritozinho informando qual que é essa. Beleza? Tranquilo? Legal. Então, opa, vamos seguir. Questão 5. Um livro de física de peso 10 newtons, então ele me deu peso. Vamos lá. De peso 10 newtons, está em repouso, está parado, e apoiado sobre uma superfície horizontal e rugosa. Se é rugosa, tem atrito. Considerando que o coeficiente de atrito estático, então, ó, ele me deu o coeficiente de atrito estático entre o livro e a superfície, que é 0,1, e o coeficiente de atrito dinâmico, que é 0,5. Então, ele deu duas coisas, te confundir, para você pensar qual que você tem que usar. Qual deve ser a força mínima necessária para provocar um deslocamento? Pessoal, esse aqui é um problema clássico do atrito. Problema clássico. Que eu tenho o seguinte, eu tenho o meu bloco,
Tem lá o meu bloquinho. Vamos lá. Ele tem peso para baixo, normal para cima, normal igual ao peso. Nesse caso, eu estou numa superfície horizontal, tá? Que nem o exercício fala, esse cara está parado. Eu vou aplicar uma força, por exemplo, uma força F, ok? Vou lá e vou empurrar esse cara para. Bom, enquanto esse bloco está parado, a gente discutiu isso na questão 1, vai atuar uma força contrária chamada força de atrito estático. E essa força vai crescendo. Ah, se eu fizer 5, o atrito é 5. Se eu fizer 10, o atrito é 10. Se eu fizer 20, o atrito é 20. Só que tem um momento que essa força supera o atrito estático e eu consigo fazer esse bloco se mover, tá? Então, é essa força que ele pede. A força ali no limite, na fronteira que vai conseguir provocar um deslocamento. Então, eu tenho que pensar que antes de deslocar, eu preciso vencer o atrito estático. Então, eu tenho que comparar aqui quem é a força de atrito estático, que se calcula como μe vezes a normal. Calcula essa farofa. O μe vale 0,1, perceba, atrito estático, o corpo ainda está parado, tá? Vezes a normal, que é igual ao peso, que vale 10. Logo, a gente percebe que a força de atrito estático, ela vale 10 não, vale 1 newton. Pessoal, se você fizer 1 newton, o atrito ainda é 1 newton e o cara não se movimenta. Então, rigorosamente falando, a força F ela tem que ser maior que a força de atrito estático máximo para esse bloco se mover, tá? Então, a força F ela tinha que ser maior do que 1 newton. Essa seria o rigorosamente falando. Então, a força mínima é um problema aqui. Qual é a força mínima? Cara, a força mínima não tem como você definir. Porque, tipo assim, você vai pensar, vai ser não, é 1,00001, mas você pode pensar numa menor, 1,00000. Então, esse é um problema. Então, a questão, ela não é muito bem formulada, porque a força mínima não tem meio que uma força mínima, né? Você tem uma força mínima para ficar na iminência do movimento. Aí sim, essa é a força, no caso, mínima para ficar na iminência do movimento, para ele ficar na iminência do movimento. Então a pergunta tinha que ser mais bem elaborada. Então ele tinha que perguntar que qual é a força para que o bloco fique na iminência do movimento. Aí letra B. Agora a força mínima para superar isso, cara, não tem meio como você definir. Mas a gente fica ali na fronteira que é o atrito estático. Ok? Então aí está resolvida a questão 5. Superando o atrito estático, o bloco se move e passa a atuar o atrito cinético. Legal, 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 legal. Vou lá, questão 6. A questão 6, ela vai envolver plano inclinado com atrito, tá? Então é uma questão que eu vou ter já várias e várias forças. Então vamos lá. Vamos lá com meus marca-textos de cores diferentes que eu tenho aqui no tablet. Então, ó, um caixote de madeira de 4 quilogramas, vamos anotar esse valor, é empurrado por uma força F e sobe com velocidade constante. Cara, que informação importante é essa? Professor, o valor da velocidade importa? Cara, eu vou falar para você. O valor da velocidade não importa para as forças, importa mais para a cinemática, caso ele pedisse alguma coisa. Um plano inclinado de ângulo alfa. Ele deu ali seno de alfa e o cosseno de alfa. Vamos lá. A direção da força F é paralela ao plano inclinado. E o coeficiente de atrito cinético entre as superfícies em contato é 0,5. Com base nisso, analisei as informações. Ele quer o modo da F, a F é resultante, as forças contrárias, tá bom. O atrito. Cara, aqui, por isso que a gente tem que treinar. Sempre que você lê essa informação, velocidade constante, você tem que tirar algumas informações da sua cabeça. Então vamos lá. Quando eu leio velocidade constante, eu preciso tirar algumas informações. Primeiro, se a velocidade é constante, a aceleração é zero, ok? Então ele não está acelerando. Se ele não está acelerando, pensa na segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, zero vezes m, a força dá zero. Então, outra informação é que a força resultante ela é zero. Puta, e aqui é bom demais. A força resultante ela é o quê? Zero. Se a força resultante é zero, as forças se cancelam. Todas as forças se cancelam. Então, tudo está para cima igual tudo está para baixo, tudo está para esquerda igual está para direita, enfim. Então, vamos lá. Vamos desenhar as forças nesse caixote. Vamos lá, vou desenhar o caixote aqui de novo, vai ficar mais fácil. Ó, eu tenho um caixote, eu tenho um clássico de um plano inclinado, tá?
O plano inclinado, quando a gente desenha as forças, eu tenho algumas forças clássicas. A gente, para resolver plano inclinado, a gente tem que decompor o plano inclinado. Então, eu tenho Px, eu tenho Py, para baixo, são forças clássicas, tá? Então, você decompõe o Px e o Py. Eu tenho a normal para cima. Eu tenho a força F sendo aplicado para cima, vamos colocá-la de verde aqui, força F. Só que assim, esse bloco ele está subindo o plano, ele está se movendo para cima. Então o atrito é contra isso. Então eu tenho um atrito, que eu vou chamar de força de atrito cinético. Por que cinético? Porque o bloco está em movimento e é isso que está atuando, tá? Esse atrito está contra o movimento e está junto aqui com o PX. Cara, como a gente tirou essa informação que a força é zero, todas as forças se anulam. Então, tá vendo essas forças que estão, vamos dizer assim, meio que aqui na diagonal da normal e do PY, né? Tá no lado contrário, tem que contar assim, aí. Não, sei lá, buguei agora. Ué, não dá certo, sei lá. Não consigo, porque a minha imagem fica espelhada. Mas enfim, aqui com laser vai. Essas forças aqui, elas se cancelam. Então, normal igual PY e as outras forças também se anulam. Então, F que está meio que na diagonal para cima, ela tem que ser igual às outras duas. Como as outras duas estão apontando no mesmo sentido, eu somo elas. Então, vai ficar F é igual a Px mais a força de atrito cinético. Ok? E a gente vai partir disso e tentar desenvolver. Então, vamos lá. N é igual a PY. O PY, pessoal, ele é P vezes o cosseno do ângulo, no caso, o cosseno de alfa. Então, a normal vai ficar igual a o peso. A massa do bichão é 4. Então, o peso dele vale quanto? 40 newtons, certo? Massa vezes gravidade. Então, aqui vai ficar 40 vezes o cosseno. O cosseno, pelo valor que ele deu, vale 0,8. Então, a minha normal vale 32 newtons. Beleza, a normal vale 32. F é igual Px. O Px também, ele é peso vezes o seno de alfa mais a força de atrito, que vai valer mi cinético vezes a normal. Por isso que eu precisava da normal. Então, beleza. Vamos lá. F igual. Vamos espremer um pouquinho aqui. Vou jogar mais um pro cantinho aqui, ó. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Essa normal eu vou jogar lá para baixo. Eu vou fazer aqui, ó, centralizar mais um. Então, beleza. Então, F igual. Px, o peso é 40, o seno de alfa é 0,6, mais o coeficiente de atrito é 0,5, vezes a normal que a gente calculou ali está 32. Tá? Então, a minha força F ela vai ser igual a 32 mais... Nossa, mas de onde eu tirei 32 aqui? 40 vezes 0,6 dá 24. 24 mais 0,5 vezes 32 dá 16. Então, vamos lá. A força F vale 24 mais 16, 40 newtons. Ok? Esse é o módulo da força F. Tá? E não sei, talvez com isso eu já consigo calcular. Ó, dá para perceber que o atrito, vamos até pintar ele de vermelhinho aqui, ó. O atrito, quando eu multipliquei o mi vezes a normal, deu 16, tá? O atrito deu 16 newtons. Então, vamos lá, fazer alternativas. O módulo de F é 24? Não, é 40. 2. A força F, F é a força resultante? Não, a força resultante é zero, então tá errado. As forças contrárias ao movimento de subida no caixote totalizam 40? Sim. As forças contra o movimento tem que ser igual à força F, né? Então, elas somadas, ó, 24 mais 16, tá? Certo. A força de atrito que atua no caixote é 16 newtons? Sim, a gente viu ali que é 16. Então, letra E é a resposta certa. Não perceba? É uma questão que agora ela mistura tudo, né? Vamos dizer assim. Então, ela coloca tanto decomposição do peso no plano inclinado, quanto adiciona o atrito a mais. Tá? E além de usar esses detalhezinhos na resolução. Beleza, meus caros. Bom, foi. Nossa, mas... estamos indo para 7. Ó, 7 é uma questão clássica também de um bloquinho em cima do outro que você tem que empurrar e ver se eles vão se acompanhar. Vamos lá. Dois blocos, A e B.
de massas MA igual a 1,5 kg e MB igual a 0,5 kg estão dispostos de forma que o bloco B está sobre o bloco A e extrui uma superfície horizontal sem atrito. O coeficiente de atrito entre os blocos, então, ó, existe atrito entre os blocos, é 0,4. Gravidade é 10. Qual é a maior força que pode ser aplicada horizontalmente sobre o bloco A de tal forma que os dois se movam juntos? Tá, vamos lá então, pessoal. Então, ó, vamos desenhar esses blocos. Então, primeiro, vamos supor, ó, vamos fazer um desenhozinho aqui, ó. Eu tenho o bloco B, é o B que está em cima, né? Está sobre o bloco A. Isso, o B. Aí eu tenho o bloco A, que está embaixo. E eu vou lá e vou aplicar uma força no bloco A. Então, alguém vai lá e vai aplicar uma força. Vamos colocar essa força de verde mesmo. A força F vai ser aplicada no bloco A. Cara, se não tivesse atrito, vamos começar a pensar nessa questão. Se não tivesse atrito, cara, você faria o seguinte, ó. Esse bloco iria, ó, esse cara ficaria e ele vai e cai. Tá? Se não tivesse atrito. Então, ele vai, ó, não tem atrito, ele vai. Você está empurrando o bloco A, o bloco B que se lasque. Só que tem atrito. Então, o atrito, ele tem uma certa rugosidade entre a superfície, eles têm um certo, vamos dizer assim, uma certa resistência ao movimento. Então, o que vai acontecer? Esses blocos, eles vão se mover juntos. Essa é a ideia do atrito, é isso que ele quer. Ele quer que força que você faz para que esses blocos se movam juntos. Claro, se você fizer uma força super, hiper, mega forte, o que vai acontecer? Não, faça uma força daquelas, do cacete. Eu vou lá, nossa, não consegui aqui, peraí. Vou lá e ó, bum, o cara vai. Agora, se você tipo, faz uma força um pouquinho legal, assim, eles dois vão conseguir se mover juntos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, essa questão, eu posso pensar que essa força F, né, ela tá empurrando os dois blocos juntos. Vamos supor uma pessoa cega, ela não sabe que tem um bloco em cima do outro. Então, essa força F, ela pode estar empurrando os dois blocos juntos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou juntar esses blocos, tá? Então, ó, eu vou fazer com que esses blocos estejam juntos, como se a pessoa não visse isso, né? Então, ó, essa é uma estratégia. Então, essa força F está empurrando os dois blocos juntos. Tá? Logo, essa força F é a força resultante pela segunda lei de Newton. Então, se eu usar a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. A força é a força F. Só que agora eu estou empurrando os dois blocos juntos. Então, essa massa é a massa total. Seria a soma das massas MA, que é 1,5, e MB, que é 0,5. Então, 1,5 mais 0,5 dá 2 vezes A. Ok? Beleza. Eu não tenho aceleração. Vocês concordam que se eu achar a aceleração, eu mato a questão. Então, vamos deixar essa aqui no cantinho, essa questão no cantinho, tá? E vamos tentar agora analisar as forças. Olha, como que esse bloco B vai para frente? Pessoal, olha a tendência de movimento do bloco B. Eu vou, ó, olha só para o bloco B. Imagina que você não está vendo o bloco, né? Tenta visualizar isso. O bloco B com relação ao bloco A, ó, beleza, de fora ele está parado, mas com relação ao bloco A, olha o bloco A e o bloco B. O bloco B ele está indo para trás, ó, em relação ao bloco A. Não, professor, de fora ele está parado. Sim, de fora ele está parado. Mas em relação ao bloco A, ó, ele está indo para trás. Se ele está indo para trás, o atrito é contra isso, é contra essa tendência que ele quer ir para trás. Então o atrito ele vai ser para frente aqui no bloco B, tá? Então eu vou ter que o atrito ele é para frente. Essa é a força de atrito estático. Por que estático? Porque o bloco está parado com relação ao bloco A. Tá? Os blocos se movam juntos, então ele está parado. Beleza, se a gente olhar o bloco B, existe força normal, tudo bem, a gente conhece. Força normal, força peso. Tá? Nada demais por enquanto. O bloco A também tem outras forças, mas a gente só vai analisar isso por enquanto. Então, ó, vamos olhar para o bloco B. Então, ó, olhando para o bloco B, qual é a única força que é responsável pela resultante? Já que a normal e o peso, elas vão fazer o quê? Vão se cancelar. Então, a força resultante é a força de atrito. Então, vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante é a força de atrito estático, que é igual à massa do bloco B, que vale 0,5, vezes a aceleração. Ok? Então, a força de atrito estático se calcula como μe vezes a normal, que é igual a 0,5 vezes a aceleração. O coeficiente de atrito entre os blocos é 0,4
A normal é igual ao peso dele, do bloquinho B, que é 0,5 vezes 10, então vai ficar vezes 5, que é igual a 0,5 vezes A. Pessoal, a gente pode já perceber que esse valor aqui, 5 com 0,5, aqui um é o 10 vezes o outro, então aqui vai aparecer um 10. 10 vezes 0,4, isso aqui vai ficar 4 metros por segundo ao quadrado. Olha que beleza, eu achei a aceleração, tá? Então, portanto, eu achei a aceleração. Achando a aceleração, eu posso aplicar na força F. A força F, ela é igual a 2 vezes a aceleração. 2 vezes 4. Portanto, eu acho a força F equivale 8 newtons. Perceba que para eu fazer isso, para eu colocar essa aceleração aqui, eu tenho que considerar que os dois estão se movendo juntos. Que os dois blocos, eles estão se movendo com a mesma aceleração. Então, por isso que eu posso substituir essa aceleração aqui e fazer isso, de modo que eu encontro a resposta é a letra B. Tudo bem? Então, essa foi a questão 7. Bom, pessoal, voltei aqui. Então, vamos lá. A gente parou aqui na questão 7. Só para deixar claro uma coisa aqui, né? Vamos voltar aqui nessa questão. Ó, quando eu olhei para o bloco B, eu estou olhando para a normal do bloco B. Então, ó, olha para o bloco B separadamente. Então, ó, o bloco B, eu fui um pouco rápido aqui, né? Ele tem força de atrito estático para frente, ele tem o peso para baixo dele, o peso do bloco B, e ele tem a normal dele para cima, que seria a normal do bloco B. Então, a normal do bloco B é igual o peso dele, ok? Então, a normal do bloco B é igual ao peso dele. O peso dele, ó, massa do bloco B, 0,5. Então, é 0,5 vezes 10. Isso dá o quê? 5 newtons, tá? É por isso que apareceu esse 5 aqui. E aqui eu já fiz uma continha direto, né? Que um é 10 vezes o outro, né? Ou se eu passaria esse cara dividindo e tudo mais, enfim. Aí você consegue encontrar a resposta. Tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir. Questão 8. Um trator utiliza uma força de 2.000 newtons e arrasta com velocidade constante. Opa, isso aqui é importante. Opa, fiz bosta aqui. Arrasta com velocidade constante um tronco de massa 200 kg ao longo de um terreno horizontal irregular. Considerando G igual a 10, é correto afirmar que o coeficiente de atrito cinético, então, ó, quem que ele quer? Ele quer o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o tronco, entre o tronco e o terreno. Né? Pessoal, olha aqui de novo, mesma coisa. Sempre que eu leio velocidade constante, eu tenho que tirar algumas coisas, algumas informações disso. Então, velocidade constante, que informações eu vou tirar? Primeiro, que a aceleração é zero, porque a velocidade não varia, certo? Se a aceleração é zero, ele deve estar ou em MRU, né, ou em MCU, né, pensando num movimento circular. Mas aqui ele está em linha reta, é MRU. Se ele está em velocidade constante, ele está numa coisa que a gente chama de equilíbrio. Se ele está em equilíbrio e a aceleração é zero, a força resultante é zero. Então todas as forças se cancelam. Se eu fosse desenhar esse trator, o trator não, se eu fosse desenhar o tronco, vamos pegar esse tronco aqui e tentar desenhar ele. Então, ó, desenhando esse tronco, sei lá, pega ele bem, um tronquinho bem pequenininho aqui. O que que acontece? Eu vou ter a força que o trator faz para frente, dá valendo 200 newtons. Só que aí o atrito vai ser contrário a isso. A força de atrito tem que ser contrária a isso. Força de atrito cinético vai ser contrária, certo? Só que a gente viu que a força resultante ela é zero. Se a força resultante é zero, essas forças têm que se cancelar. E, é claro, além disso, existe peso para baixo e normal para cima. Então, como todas essas forças cancelam, essa é igual a essa e essa é igual a essa, eu já sei que a força de atrito cinético, ela vale quanto? 200 newtons, ok? Como se calcula a força de atrito? Mi cinético vezes a normal, que é igual a 200. É 200 ou é 2.000? É 2.000, perdi um zero aqui no meio do caminho. Então, 2.000. E aqui, mais um zero. Aí, vamos lá. Normal igual ao peso. Então, normal igual ao peso. Vamos lá.
O peso é massa, que é 200 vezes gravidade. 200 vezes 10, a gente já sabe, vai dar o quê? 2.000 newtons. Então, substitui aqui, vai ficar assim, ó, μc. No lugar da normal, vou colocar 2.000 newtons. Tudo isso igual a 2.000 aqui também. De modo que, cara, eu tenho 2.000 de um lado e 2.000 do outro, eu posso cortar. E eu vou chegar, portanto, que o coeficiente de atrito cinético, aqui na minha cabeça da frente, o coeficiente de atrito cinético vale 1. Lembrando que o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, então não tem unidade, é natural mesmo, tá? Então, o coeficiente de atrito é 1. Perfeito, perfeito, perfeito. Então, tá aí resolvida a questão 8. Vamos lá, 9. Um bloco de massa M é puxado por uma força F sobre uma superfície horizontal com atrito cinético de coeficiente igual a μ, conforme a figura a seguir. Se a aceleração da gravidade for igual a g, então o modo da aceleração desse bloco será, ó, ele está falando que tem aceleração. Então, ó, tem aceleração, e é justamente o que ele está calculando. Então, eu não posso já supor que nem naquele caso de velocidade constante que as forças se anulam. Bom, o que eu sei? Se ele está acelerando, ele está indo para a direita conforme essa força vai empurrando. Eu tenho uma força contrária a esse bloco que eu vou chamar de força de atrito. Nesse caso, como o bloco está acelerando, ele está se movendo, eu tenho um atrito cinético. Beleza. Vamos lá. Calcula aí a força resultante. Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força resultante? Vai ser essa força F menos essa força de atrito, que é contrária ao movimento. F menos φ de C, tudo isso é igual. Aí vou colocar mzão vezes A. Tudo bem, vamos lá. F, como calcula o atrito? O atrito se calcula com μ, ele só colocou μ, né? Não vou colocar C porque ele já deu μ, vezes a normal, que é igual a MA. Só que vamos lá, na horizontal, peso para baixo, normal para cima, normal igual ao peso, tá? Então, essa normal vai ser igual ao peso. Então, ó, eu já vou substituir aqui, ó, menos μ. Quem que é a normal? A normal, ela é massa vezes gravidade, porque ela é igual ao peso. Tudo isso igual a MA. Cara, você quer essa aceleraçãozinha aqui, é só isolar ela, passa o mzão, está multiplicando e dividindo. Portanto, quem que é a aceleração? A aceleração é F menos μ mzão g dividido por mzão. Tome cuidado com uma coisa, pode cortar esse mzão com esse mzão? Não. Por quê? Porque aqui está subtraindo, só poderia se estivesse multiplicando todo mundo. Agora, se tivesse mzão aqui, aí eu posso cortar esse mzão com esse mzão com esse mzão, por quê? Eu posso colocar mzão em evidência. Mas agora, só esse mzão com esse mzão não dá para cortar. Tá, então essa é a resposta a gente perceber da letra D. Tá bom? Letra D, certinho, bonitinho. Vamos lá. 10. Envolvendo aí, misturando também com força elástica. Vamos lá. Um corpo de peso, 30 newtons. Então, ele deu para a gente o peso, vale quanto? 30 newtons. Repousa sobre uma superfície horizontal de coeficiente de atrito estático igual a zero. Por meio de uma mola de massa desprezível, de comprimento natural 20 centímetros e constante elástica. Opa. E constante elástica igual a 20 Nm, prende-se a um corpo, a uma parede conforme mostra a figura. Vamos lá, a máxima distância a que podemos manter esse corpo da parede e em equilíbrio será... Bom, de novo, pessoal, equilíbrio, o que eu tenho que saber? Força resultante tem que ser igual a quê? Força resultante tem que ser igual a zero. Nesse caso, para o corpo ficar em equilíbrio, você quer arrastar ele tem que ficar parado, né? Você não vai ficar se movimentando que nem um doido. Então, nesse caso, eu quero que ele esteja parado. E o que vai acontecer? Quando você puxa esse corpo, o que acontece? A mola, ela tem uma coisa que a gente chama de força restauradora. Ela quer voltar para a posição original dela. Então, se você estica uma mola, ela quer voltar. Você comprime uma mola, ela quer também voltar. Ela sempre quer voltar para a sua posição original. Então, se eu estiquei esse corpo para cá, a mola quer voltar. Por isso que essa aqui, ó, é a força elástica. Força elástica. E aí, o atrito, ele vai ser contra isso. O atrito vai ser contrário à tendência de movimento. A mola quer
puxar esse corpo lá para a direita, no caso, só que aí o atrito vai ser contra isso, o atrito vai ser para a direita. Esse atrito, como o corpo está em repouso, esse atrito tem que ser o quê? Estático, ok? Aí eu vou lá, estico, solto e só o atrito tem que segurar essa mola. Tudo bem. Lembra, também tem normal e peso, não vou desenhar, a gente já sabe que eles vão se anular. Então, vamos lá, eu sei que a força de atrito estático, ele vai ser igual à força elástica. Bom, força de atrito estático se calcula como μ estático vezes a normal. Isso é igual a força elástica, que se calcula como kx. Vamos lá, o μe, que é o coeficiente de atrito estático, vale 0,4. Normal é igual ao peso. Peso é 30 newtons, então vezes 30. Isso é igual a o K, que é 20, vezes a deformação, que é x. Ok? Vamos com calma fazer as contas. 0,4 vezes 30 dá 12, que é igual a 20 vezes x. Dá para dividir por 2, né, esses caras, ou seja, passo 20 dividindo, vou chegar que o x é 12 sobre 20, que simplificando por 2 é 6 sobre 10. 6 sobre 10 em decimal é 0,6 metros, que em centímetros vale 60 centímetros. Professor, matei 60 centímetros, você vai lá, letra B, ou sei lá, não, putz, nem tem 60 centímetros. Se a questão fosse daquelas de pegadinha, cara, ele colocaria 60. Nessa aqui ele nem coloca. Por que que é 80? Pessoal, porque a mola, ela tem um comprimento natural, vamos fazer um desenho aqui. O comprimento natural dela é 20 centímetros. Então, ó, esse comprimento aqui é o tamanho natural dela, não tem nenhuma força atuando na mola. Só que o que eu fiz? Eu peguei essa mola e eu estiquei ela. Deixa eu tentar representar isso aqui, ó. Vou esticar bastante ela. Eu fui lá, ó, estiquei essa mola. Então, eu tive uma diferença que é justamente a deformação, e a gente calculou essa deformação, quanto vale? 60 centímetros. Isso é o que eu chamo de x. O x, ele é a deformação da mola, tá? O x é o que a gente vai esticar ele da relação posição de equilíbrio. Então, a pergunta não é qual é a deformação, e qual é a distância dele até a parede. A distância dele até a parede é a posição é a natural mais a deformação, 80, letra C. Beleza, pessoal? Então, essa é uma questão interessante. Vamos lá. Texto para as próximas duas questões. Então, a gente já mata mais duas aí. 11 e 12. Um cubo de massa 1 kg, maciço e homogêneo, está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Os coeficientes de atrito estático, vamos lá, 1 kg. Os coeficientes estático e dinâmico são 0,30 e 0,25. Uma força F é então aplicada. A gravidade é 10, tudo bem, geralmente é o padrão. Vamos lá. 11. Se a intensidade da força F é igual a 6 newtons, o cubo sofre uma aceleração de... Pessoal, antes de tudo, ó, tá vendo que tem a possibilidade da resposta ser zero? O que é a resposta ser zero? É ele ficar parado. Então, eu tenho que ver se essa força ela vai superar o atrito estático máximo, tá? Então, lembra, a gente já discutiu isso em outras questões. Eu vou lá, faço uma força de 2, o atrito estático é 2. Faço uma força de 10, o atrito estático é 10. Só que você tem uma hora que você supera esse atrito estático. E você tem que ver, nesse caso, se você vai superar. Aí sim atuar o atrito cinético. Então vamos lá. Eu vou, primeiro de tudo, eu vou calcular o FAT-E, que eu vou chamar de FAT-E máximo, tá? Que é dado por μe vezes o normal. Beleza? Então, essa força de atrito, ela vai ser o coeficiente, que é 0,3, vezes o peso. Normal é igual ao peso. Ó, o peso, a massa é 1 kg, 1 vezes 10 dá 10. Então, a força de atrito estático máxima vale quanto? Vale 30 newtons. Ou 30, não, viajei, 3 newtons. Bom, a força de 6 supera o atrito estático? 6 supera 3? Sim, então esse bloco vai se mover. Se esse bloco vai se mover, então, na verdade, sobre ele vai atuar, passa a atuar, se ele está se movendo, o atrito cinético. Então, contra o movimento, passa a atuar a força de atrito cinético. E sei lá, eu vou ter essa força F para frente de 6 newtons. Então, para eu calcular a aceleração, perdão, para eu calcular a aceleração,
eu preciso, né, ver essa força e essa força. Então agora, perceba, eu usei isso aqui só para ver se ele não vai ficar parado. Ele não vai ficar, ele vai se movimentar. Então agora eu preciso calcular atrito cinético. Vou calcular aqui no cantinho, ó, vou calcular aqui no cantinho. Então, ó, FATC é igual a μc vezes normal. Deixa eu fazer direito, eu estou inclinando. Ó, FATC é igual a μc vezes normal. Então, a força de atrito cinético, ele é o μc, que é 0,25. 0,25 vezes a normal, que vale 10. Então, FATC, lembra, normal igual a P, a gente já calculou antes, vale 2,5 newtons. Então, essa força aqui, ela vale 2,5 newtons, ok? Então, ó, calcula a força resultante. Força resultante é massa vezes aceleração, para calcular a aceleração. Então, vai ficar assim, ó, 6 menos a força de atrito. Quem é a força de atrito? A gente calculou 2,5. Tudo isso é igual a massa, que vale 1 vezes a aceleração, que é A. Cara, 6 menos 2,5, eu já chego no valor da aceleração, já que é 1 vezes A. A aceleração vale 3,5 metros por segundo ao quadrado. Tá, essa é a minha aceleração. Então, vai dar a letra C. Tá? Então, olha que raciocínio um pouco mais requintado. Tá? Então, eu preciso primeiro ver se ele vai superar o atrito estático máximo. Se superou, passa a atuar o atrito cinético, então eu tenho que calcular ele também, e aí sim fazer a subtração. Você não podia fazer a subtração com 3, tá? Senão daria errado. Beleza. Então, vamos lá. 12. Se a intensidade da força F é igual a 2, a nova força de atrito vale. Pessoal, se a força 2 supera o atrito estático máximo? Não. Então esse bloco fica parado, a aceleração é zero. Vamos pensar no bloco aqui. Então ele vai ficar parado, ele não vai superar o atrito máximo. Só que se eu fiz 2, lembra que o atrito estático ele acompanha essa força. Esse bloco tem que ficar parado, então o atrito tem que fazer quanto de força? 2. Lembra de novo o gráfico. O atrito estático ele é crescente, ele vai crescendo conforme a força vai aplicando. Se você fizer 1, o atrito é 1. Se você fizer 2, o atrito é 2. Se você fizer 3, o atrito é 3. E se você fizer 4? Opa, 4 supera o 3. Então passa a atuar o atrito cinético, que sempre vai valer 2,5. Sempre vai ser menor, ó, se você perceber, sempre vai ser menor do que o máximo, tá? Se você até fosse plotar isso aqui, ó, seria 3 newtons e aqui seria 2,5. Ok? Ah, que beleza. Então, ó, o atrito estático máximo, ele é maior que o atrito cinético. Letra B. Ok? Então, o atrito vai acompanhando. Ó, vai fazendo isso, ele vai te acompanhando. Ok, letra B, resolvi. Essa aqui é uma questão teórica, ela é rapidinha. Já está a resposta aí, mas tudo bem. No estudo do atrito, podemos observar que ele oferece vantagens e desvantagens. Assinale a única alternativa e descreve uma vantagem. Às vezes a gente pensa, pô, atrito só atrapalha o movimento. Não, tem muitas coisas que são possíveis por causa do atrito. Então, possibilita a locomoção de carros e pessoas devido à aderência dos pneus ao solo. Sim, se não tivesse atrito, você ia ficar deslizando. Você tenta se mover, você não ia conseguir se mover. Você ia passar o pé no chão, seu pé ia deslizar, você não ia sair do lugar. Então, o atrito possibilita se movimentar, o atrito possibilita o carro se movimentar, cavalos, enfim. Então, isso aqui é uma vantagem. Legal. Vamos pular B, que é a resposta. Possível que o veículo sofra um processo de frenagem. É o atrito que ajuda o carro a frear. Responsável direto pelo funcionamento de máquinas acionadas através de correia. Se não tivesse atrito, as correias, as coisas, elas iam ficar deslizando, elas não iam funcionar. Então, é uma vantagem. Permite o desgaste do grafite para escrita, né? Então, você pega a lapiseira ou o lápis, é o atrito com o papel que faz ele escrever. Então, tudo são vantagens. Agora, vamos lá, desvantagens. Necessidade de maior quantidade de energia para movimentar maquinários, o que é consequência da necessidade de menor força para qualquer movimento. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que, cara, você precisa gastar energia a mais porque existe o atrito te atrapalhando em algumas coisas. Então, além de, se não tivesse atrito em algumas situações, tipo, ela atrapalha o movimento da máquina, atrapalha o rendimento dela. O atrito desgasta, né? Tipo, no carro, o atrito desgasta as peças e tudo. Tá? Então, você vai precisar de maior energia, etc. Então, isso é uma desvantagem. Letra B. 14.
Vamos lá, estamos aí caminhando. Um bloco de aço é colocado sobre uma tábua de apoio que vai se inclinando aos poucos. Quando o bloco fica na iminência, palavra boa também. Vamos anotar essa palavra, é outra palavra que a gente tem que estar muito esperto. Na iminência de escorregar, ou na iminência do movimento, a tábua forma um ângulo beta, de acordo com a figura. Sabendo que o coeficiente de atrito estático vale 0,4, é correto afirmar que a distância x na figura olha que essa distância é x. Cara, sempre que você vê essa palavra iminência, você também tem que tirar algumas informações. Que informações são essas? Se ele está na iminência, ele está quase se movimentando. Quase, mas ele não está se movimentando. Então, ele está em repouso. Então, a força resultante, se ele está parado, a força resultante é zero. Esse cara está em equilíbrio estático. Ele está parado. Se ele está em equilíbrio estático, atua nele o atrito estático. E o atrito estático máximo, tá? Atrito estático máximo. Então, tudo isso são informações que eu tenho que tirar. Então, iminência, força zero. Equilíbrio estático, todas as forças se cancelam. E o atrito que atua é o atrito estático máximo. Ok? Pessoal, isso é muito demonstrado. Eu vou fazer isso uma vez, mas você poderia ter um valor. Quando eu estou na iminência e só atuam as forças normal e Px, Py, Px e o atrito, você tem uma formulazinha pronta. Quando só atuam essas forças, se tiver mais uma força, não é mais isso. Mas se só atuar essas forças, o tangente do ângulo é igual ao coeficiente de atrito. Mas a gente vai ver isso. Então vamos lá. Vamos desenhar. Então, desenha. O bloco tá. Opa, ficou uma rampa, né? Vamos lá. O bloco tá assim. Desenha um bloquinho. Desenha. Bom, pessoal, problemas técnicos. Minha gravação cortou por ficar sem espaço. Mas vamos retomando. Então, ó, deixa eu só retomar o raciocínio. A gente estava lendo a iminência do movimento, a força é zero, está em equilíbrio estático, a atrito estático mesmo. E a gente vai desenhar essas forças agora. Então, ó, eu ia começar a desenhar as forças. Então, aqui eu tenho Px, aqui eu tenho Py, eu tenho a normal para cima contra o Py, e eu tenho, claro, a tendência desse bloco é fazer o quê? Escorregar para baixo. Então, o atrito, ele está atuando contra ele. Então, eu tenho a força de atrito estático contra esse movimento, certo? Só deixa eu dar uma melhorada aqui, né? Nesse cara. Nossa, uma bosta. Aí melhorou. Então aqui é o PY. Beleza. Então, ó, como está na iminência, está em equilíbrio, todas as forças se cancelam. Então vamos lá, vamos começar a fazer isso. Então, se todas as forças se cancelam, a força de atrito estático é igual ao Px. E a normal igual ao Py. Vamos começar a desenvolver isso aqui. A força de atrito estático ela é igual a μ vezes a normal, que é igual a Px. E o Px é P vezes o seno de θ. Perceba que no lugar da normal, eu vou colocar Py, tá? Vai ficar assim. Eu só vou colocar o μe, vai ficar o coeficiente de atrito estático. Então, μe vezes normal, a normal é igual a Py. Só que antes disso, eu vou dar uma desenvolvida. A normal, o Py, ele é dado por P vezes o cosseno de θ. Então, vai ficar assim, no lugar do n, vai ficar P cosseno θ, que é igual a P seno θ. Perceba que o peso pode cortar dos dois lados, corta peso aqui, está todo mundo se multiplicando. Então, eu vou passar dividindo o cosseno. Então, vai ficar assim, seno de θ sobre o cosseno de θ, isso vai dar tangente de θ, ok? Tangente de θ. Então, esse é, na iminência do movimento, o coeficiente de atrito. Ele é igual a tangente. Só que aqui, nessa questão, o ângulo é beta, tá?
Então vamos lá, quem que é o coeficiente de atrito? Nessa questão, ela é 0,4, tá? Quem que é a tangente? Cara, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o oposto? 10. Quem é o adjacente? X. Então aqui vai ficar assim, ó, 10 sobre X. Muito cuidado aqui para não fazer besteira. 0,4 é a mesma coisa que 4 sobre 10. Multiplica cruzado. Ó, vou vir para cá. Então, ó, vai ficar assim. 4x igual a 100. O x é 100 dividido por 4. O x é... Deixa eu ver se minha cabeça não está na frente. O x é 25 centímetros. Ok? Letra A. 25 centímetros. Resolvida a questão. Tá claro? Se você, caso soubesse isso de cabeça, você podia, a partir daqui, se resolver rapidão. Mas aqui fica, para quem não quer decorar a equação, esse é o raciocínio. Aí você consegue chegar nisso aí. Vamos lá, questão 15 é uma questão da Unesp. Uma questão muito legal, por sinal. Tá? Ela vai envolver mola, atrito, enfim. Vamos lá. As figuras 1 e 2 representam dois esquemas experimentais utilizados para determinação do coeficiente de atrito entre um bloco e uma tábua. No esquema da figura 1, aqui meu negócio de cor está na frente. Aí. No esquema da figura 1, um aluno exerceu uma força horizontal F no fio A e mediu o valor de 2 centímetros para a deformação. O que é essa deformação, pessoal? É aquele X, né, da força elástica. Lembra? Vamos só lembrar aqui, ó, vamos só escrever aqui no cantinho. A força elástica, ela se calcula pela lei de Hooke como K vezes X, tá? E esse X é a deformação. Beleza. Quando a força atingir o seu valor, o seu valor, máximo valor possível, e imediatamente antes que o bloco B se movesse. Então, ó, aqui, querendo ou não, se você interpretar, o que a gente tira disso aqui? A gente tira que ele estava no quê? Na iminência. Então, todas aquelas informações. Se ele está na iminência, ele está parado, atua atrito estático máximo, a força restante é zero, todas as forças cancelam. Para determinar a massa do bloco B, aqui. Para determinar a massa do bloco B, este foi suspenso verticalmente com um fio fixo no teto, conforme a figura. E o aluno mediu a deformação de igual a 10 centímetros, quando o sistema estava em equilíbrio. Nas condições descritas, expressando a resistência do ar, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a figura vai. Olha, ele não deu a massa na figura 2, mas ele falou que você pode calcular através da figura 2, tá? Vamos lá, vamos fazer então um paralelo com as duas figuras. Vamos lá, vamos desenhar as forças aqui mesmo. Na figura 2 eu tenho peso para baixo, eu tenho a força elástica para cima, vai ser a força elástica. Aqui eu vou puxar o fio A, então o que vai acontecer? Vou puxar, a mola também vai querer puxar ele. Então a mola vai querer puxar o fio A, uma força elástica, e eu vou ter o atrito contra isso, nesse caso, atrito estático. FAT E, força de atrito estático. Tá, é isso que vai acontecer. Melhor seria se esses vetores fossem iguais, né, já que ele está na iminência, então um não pode ser maior que o outro. Eu bosta, volta. Deixa eu só bloquear isso aqui para não acontecer isso. Então, aí, mais ou menos ficou mais parecido. Então vamos lá. Eu vou ter que considerar duas situações. A situação da figura 1. Então, vou até para. Oh, é difícil. Então, vou ter que considerar algumas situações. A primeira situação que eu vou ter que considerar é a situação da figura 1. E depois eu vou ter que considerar a situação da figura 2. Vamos começar pela figura 2. Na figura 2, a mola vai parar, a força elástica para cima é igual o peso para baixo. Então, peso é igual à força elástica. Tá? O peso é massa vezes gravidade, que é igual à força elástica, ela é K vezes o X. A deformação da figura 2, ó,
Eu anotei aqui, deu 10 centímetros. Então, deixa 10. Beleza, não tem muito o que fazer agora. Figura 1. Já na figura 1, lembra, aqui não está desenhado, mas tem a normal para cima, o peso para baixo, tá? Então, essas forças se cancelam. Então, força elástica é igual a força de atrito estático. Por quê? Porque está na iminência, o bloco está quase se movendo, etc. Então, aqui vai ficar Kx, que é igual a μ vezes normal. μe, né, que é μ estático, vezes o normal. Beleza. O K eu não sei, mas eu sei a deformação. Quanto vale a deformação? Deformação nessa situação da figura 1, ó, vale 2. Então, vezes 2. Isso é igual a μe, que é o que eu quero saber, se eu não me engano. Deixar até de outra cor, μe, vezes a normal. Só que a normal é igual ao peso, e o peso se calcula como massa vezes gravidade. Só que olha o que interessante, eu tenho mg aqui, eu tenho mg aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse valor aqui, ó, eu posso substituir aqui, ok? Então, esse mg vale quanto? Vale 10K. Vai ficar assim, ó, K vezes 2, que é igual a μe, vezes, aí isso aqui vai dar K vezes 10. Bom, perceba, tem K de um lado, K do outro, posso cortar. Passo 10 que está multiplicando e dividindo, eu vou chegar aqui, o μe vale 2 dividido por 10. Portanto, o μe vale 0,2. Tá? Essa vai ser a resposta. O coeficiente de atrito estático vale 0,2. Então, uma questãozinha também. Bom, bem legal, bem elaborada. Então, letra B, 0,2. Massa. Vamos lá. Estamos aí caminhando para perto do final. Então, ó, tem aqui a questão 16. Ela é uma questão teórica que vai abordar ela vai abordar o ABS. Depois eu tenho, acho que, 3 questões de resistência do ar, elas vão ir mais rápido. E aí depois eu tenho as últimas de aprofundamento e as mais difíceis, elas vão gastar um pouco mais de tempo. Então vamos lá. 16. Os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Então, ó, ele libera as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. Quando as rodas travam, atua o atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista, em função da pressão aplicada no pedal de freio para carros sem ABS e com ABS, é o tal. Então, pessoal, o que acontece? Pega a roda. Aqui a gente vai precisar de um conhecimento avançado. Eu tenho uma roda, ela funciona com uma composição de movimentos. Ela tem rotação mais translação, tá? Rotação mais translação. O que é rotação? A roda, ela gira, só que além de a roda girar, ela não fica girando parada. Ela roda e vai para frente. Então, ela tem uma composição de rodar mais ir para frente. Então, eu tenho uma composição de velocidades. O que acontece? Quando a gente faz isso, vamos pegar uma rotação. Vamos supor que ela está rodando no sentido horário. Cada velocidade é tangente ao ponto da trajetória. Então, aqui eu tenho, vamos lá, velocidade v, aqui ó, velocidade v, tangente, velocidade v, tangente, velocidade v, tangente. Beleza. Só que esse é o movimento de rotação. Só que se eu compor com o movimento de translação, o que é translação? É a roda toda vai para frente. Então, eu tenho uma roda que em todo momento ela vai para frente. Então, ó, ela tá em todos os pontos dela estão indo para frente. Então, vamos tentar representar isso. Então, velocidade para frente, que é, sei lá, velocidade para frente. Todos os pontos dela estão indo para frente, tá? Velocidade para frente. Aqui também, velocidade para frente. É tipo eu, quando eu tô me mexendo, o meu braço tá indo para frente, mas meu braço também. Então, ó, a gente vai junto. Meu braço vai para frente, minha cabeça para frente, então todo mundo vai junto. Ó, minha mão ó, vai todo mundo junto com a mesma velocidade. Beleza.
Quando eu junto esses movimentos, olha que interessante. Quando eu junto, então, rodar com transladar, eu vou chegar numa coisa interessante, que é o seguinte. Ó, lá em cima, V mais V dá 2V. Aqui vai ficar um V assim, com um V assim, ó, vai dar 90 graus, vai dar V raiz de 2 na diagonal, mas eu não quero desenhar isso. Eu quero olhar para o solo. O solo, eu tenho V para a esquerda e V para a direita, ó. Esquerda e direita. Então, aqui, o ponto que toca o solo, a velocidade é zero. Pessoal, instantaneamente, por mais contraintuitivo que isso pareça, isso realmente é contraintuitivo, mas acontece. Se a roda está rodando mais transladando, o que acontece? Eu tenho que o ponto de contato com o solo, a velocidade é zero. Então, instantaneamente, se você tirasse uma foto e conseguisse ver isso, tá? O que está acontecendo? Aquela roda, aquele ponto de contato com o chão, claro, ele vai sendo renovado a cada momento, esse ponto está parado. Então, se ele está parado, aqui atua qual atrito? Atrito estático. Tudo bem? Então, se a roda está girando e transladando, quem que está atuando? Atrito estático. O que acontece numa frenagem? Numa frenagem, pode acontecer da roda travar e começar a cantar pneu. Sei lá. Então pode acontecer isso. Então a roda trava, só que quando a roda trava, ela para de girar. Ela para de girar. E passa a atuar, então, ó, vamos supor que eu vou excluir esse movimento aqui. Ela para de girar e passa a atuar qual movimento? Apenas passa a atuar a translação. Então aqui o solo, ó, ele não está parado, ele vai ter velocidade v. Então aqui vai atuar o atrito cinético. Só qual é o problema? O atrito cinético é menor. Então o carro, quando a roda trava, você freia com mais dificuldade, demora mais para frear, além de você perder o controle do carro e tudo. Então, quando eu tenho isso, o que acontece? Eu vou aumentando a pressão, o carro vai apertando a roda, ela pode travar. Então, isso é um problema. Se a roda travar, deixa de atuar o atrito estático e lembra, vamos pensar no gráfico do atrito. Pela força, claro. Aqui ele quer pela pressão. As rodas, o freio vai pressionar a roda. O que acontece? Você crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Só que acontece? Chega uma hora que você aperta tanto que trava. Quando a roda trava, ela passa apenas a transladar, ela para de rodar. Então, para de atuar o atrito estático, passa a atuar o atrito cinético. Então, isso é o que acontece no freio sem ABS. Então, ó, disso a gente já fica, tira a letra D, tira a letra C, tira a letra B. Ok? A gente tira essas. A gente fica entre a letra A, que está aqui em cima, e a letra E, que está aqui embaixo. Só que assim, o freio com ABS, pessoal, o que, que ele faz? Agora vamos ler. O travamento das rodas para impedir o travamento. Quando o sistema de freios é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Então, o que acontece com o freio ABS? A roda está quase travando, o freio ABS vai lá automaticamente, eletronicamente, ele vai lá, alivia a pressão, é coisa de segundos. Ela alivia a pressão, depois aperta de novo, alivia a pressão, aperta de novo, alivia, aperta, alivia, aperta. Ele faz isso várias vezes para não deixar a roda travar. E quando a gente vai lá e pisa de uma vez, a gente trava a roda. E aí a gente tem esse problema de atuar atrito cinético e o carro frear mais devagar. Então o que, que ele faz? Ele vai lá, chega no máximo, ele solta, aí depois ele aperta, solta, aperta. Então que gráfico representa isso? Vai ser esse gráfico aqui, ó. Ele vai, aperta, olha, se ele apertar mais, vai ficar constante, não pode. Então ele solta um pouquinho, aí ele solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta. Então aqui que funciona a ABS. Não tem nada a ver com isso aqui. Isso aqui seria o atrito cinético constante, que é ruim pra gente. Então a alternativa correta fica a letra A, que seria essas daqui. Tudo bem? Então, essa é o funcionamento do atrito estático, do atrito cinético num carro e lembrar dessa composição de movimentos. Legal? Então, vamos lá, é isso aí. Questão 17. Uma gota de chuva, essas questões vão envolver resistência do ar. Uma gota de chuva cai verticalmente de grande altura, sujeita exclusivamente a duas forças: seu peso e a força de resistência do ar.
Força essa que é proporcional à velocidade da queda. Com base nessas informações, pode-se afirmar que esse movimento, blá blá blá. Então, o que acontece? Cara, a gente tem que lembrar que a força e resistência do ar, eu vou representar como R a R, resistência do ar, que é tipo um atrito, ele é proporcional à velocidade ao quadrado, tá? E essa proporcionalidade, ela depende de várias coisas, tá? Isso aqui, ela pode depender, por exemplo, do formato do corpo, tá? Do formato aerodinâmico, aerodinâmico. Depende se o ar é mais rarefeito ou não, então depende também do meio, tá? Depende da densidade do meio, vamos colocar assim, da densidade do meio. Depende da área da seção transversal, a área que vai bater, tá? Então depende de alguns fatores. O que acontece? Quando a gota cai, vamos pensar numa gotinha aqui, ela tá inicialmente com velocidade muito baixa, tá? Então ela tem um peso atuando, certo? Um peso atuando, e ela tem aqui uma resistência do ar muito pequenininha porque a velocidade dela é pequena, tá? Tá vendo? O peso é maior que a resistência do ar. Então o que que acontece? Esse movimento ele vai ser o quê? Acelerado para baixo. A gotinha vai ganhando velocidade. Só que olha que interessante. Conforme você aumenta a velocidade, o que acontece com a resistência do ar? Ela aumenta. Então, sei lá, vamos só pegar e copiar essa imagem. Vou copiar ela aqui algumas vezes. Então, pan, e vamos colocar aqui 3 momentos. Tá? Então, ó, o que aconteceu? Passou um tempo, passou um intervalo de tempo ΔT, e o que, que aconteceu? Cara, essa gotinha ela aumentou a velocidade dela. Se ela aumentou a velocidade dela, a resistência do ar aumentou. Então, a resistência do ar aumentou. Só que ainda o movimento é acelerado. Se a gente pensar no tamanho do vetor, ó, o peso ainda é maior que a resistência do ar. Só que pode chegar um momento, né, e vai chegar um momento, daqui a um tempo, que ela ainda está acelerando. Então, ela vai aumentar a velocidade dela. Se ela vai aumentar a velocidade dela, vai chegar um momento que a velocidade dela é tão grande que a resistência do ar, eu estou tentando desenhar aqui, ela vai se igualar ao peso. Tá? Não, aqui ainda tem que ser um pouquinho maior. Vamos ver se agora, ó, mais ou menos os vetores ficaram iguais. A resistência do ar ela vai ser igual ao peso. Então, se a resistência do ar é igual ao peso, o que, que acontece? Essas forças se cancelam. Então, a força resultante ela vale quanto? Zero. Então, a aceleração vale zero. Então, a gente fala que esse corpo chegou na velocidade terminal. Chegou na velocidade terminal. Olha que interessante. Tá? Então, o que, que eu percebo? Esse movimento começa acelerado, só que chega um momento, o que, que acontece? A força e resistência do ar, que vai crescendo com a velocidade, ela se iguala ao peso. E aí a força se cancela, a força resultante é zero, a aceleração é zero, eu chego na velocidade constante, eu tenho um nome para isso, velocidade terminal. Então a velocidade não se muda. Então que alternativo que falaria sobre isso? Então o movimento ele é inicialmente acelerado e depois se torna uniforme. Seria a letra A. Olha que massa. Então, isso é a questão da resistência do ar. Beleza. Vamos lá, 18. Sobre uma gota de chuva atuam principalmente duas forças, o peso e a força de resistência do ar, ambas com direções verticais, mas com sentidos opostos. A partir de uma determinada altura h em relação ao solo, estando a gota com velocidade v, essas duas forças passam a ter o mesmo modo. Então, olha o que ele falou. Quando ela está com velocidade v, essas forças passam a ter o mesmo módulo. Então, essa velocidade v é o que eu chamo de terminal. Velocidade terminal. Beleza. Considerando a aceleração da gravidade, é correto afirmar. O módulo da força devido à resistência do ar não se altera desde o início da queda. Falso, pessoal. A gente viu agora em pouco que a resistência do ar vai crescendo. O módulo do peso da gota varia. Não, o peso não varia, porque o peso, para variar, precisaria mudar ou a massa ou a gravidade. Isso não vai acontecer. Durante a queda, a aceleração da gota aumenta. Na verdade, a aceleração vai diminuindo. Ó. Você começa com uma aceleração muito grande e aí essa resistência do ar ela vai aumentando, então a aceleração vai diminuindo. A velocidade com que a gota atinge o solo é v? Sim. O v é a velocidade terminal, ela não se altera mais. Então ela vai cair e vai bater no chão isso.
A partir da altura h até o solo, a velocidade da gota vai diminuir. Não, a velocidade vai ficar constante, tá? A partir dessa altura h, que ela está com velocidade constante, ela vai estar em velocidade terminal. Então, a velocidade não muda. Então, letra E. Vamos lá. Próximo, última de resistência do ar. Na sua queda em direção ao solo, uma gota de chuva sofre freio da resistência do ar. Essa força de atrito é contrária ao movimento e aumenta com a velocidade da gota. No trecho inicial da queda, quando a velocidade da gota é pequena e a resistência do ar também, a gota está animada de movimento. Então, no início, o movimento é o quê? Acelerar. A gente falou isso ali na outra questão, tá? Qualquer coisa, volta aqui nessa questão que a gente explicou bem, bem bonitinho. Em um instante posterior, a resultante das forças exercidas sobre a gota torna-se nula. Esse equilíbrio de força ocorre quando a velocidade da gota atinge o valor que torna a força de resistência do ar igual em módulo à força-peso, tá? Então, igual ao peso. Vamos colocar aqui, igual ao peso da gota. A partir desse instante, a gota cai com velocidade constante. Fica a letra A. Beleza? Então, aí, cara, 3 questõezinhas de resistência do ar. Claro que é um tipo, né, de força de atrito, pra gente lembrar. Então, beleza. Estamos aí chegando para os finalmente. A gente está chegando perto das últimas questões, mas justamente elas são questõezinhas mais chatinhas. Cara, dentre essas primeiras questões, essa questão 20, eu acho que ela é uma das mais difíceis. Ela é parecida, ó, àquela ideia de um bloco em cima do outro, só que agora não está empurrando o bloco de baixo, e sim de cima. Então isso dá uma complicada na questão. Mas tudo bem. Vamos lá. Uma caixa A de massa 40 kg está apoiada sobre uma mesa plana. Bom, massa 40 kg. E ele está apoiado sobre uma caixa B de 20 kg, de modo que as superfícies em contato dessas caixas sejam paralelas. Uma pessoa empurra a caixa B, exercendo sobre ela uma força horizontal e constante, conforme a figura. Sabes que entre a superfície da caixa A e B existe um coeficiente de atrito estático de valor 0,4, e que o atrito entre a superfície da caixa A e da mesa pode ser desprezado. Então, não tem atrito entre o A e a mesa. A gravidade é 10, a maior intensidade da força que pode ser aplicada sobre a caixa B para que ela não se mova em relação à caixa A. Então, o que acontece? A caixa B e a caixa A, elas têm que se mover juntas. Então, é a mesma ideia da outra questão, só que em vez de estar empurrando de baixo, em vez de estar empurrando de baixo, ela está empurrando de cima. Vamos lá, vamos desenhar isso aqui e vamos tentar trabalhar. Essa questão é mais difícil que a outra. Então, ó, eu tenho um bloco B, eu tenho um bloco A. Beleza. Vamos mudar as cores desses blocos, vamos colocar o B, esse aqui de vermelho e, sei lá, esse aqui de azul. Ok? Esse é o bloco A, esse é o bloco B. Beleza. Ok. Cara, o cara vai aplicar uma força no bloco B e vai empurrar ele para lá. Beleza? O atrito. Então, ó, vamos lá, vamos pensar no desenho das forças. Então, ó, eu vou empurrar esse bloco. Olha entre a superfície. Se eu vou empurrar esse bloco, a tendência dele. Deixa eu só bloquear aqui. A tendência desse bloco é fazer o quê? Ó, ir para lá. Então, o atrito nele é o quê? Contra. Então, esse aqui não tem mistério. O atrito é contra. Então, essa força é a força de atrito estático. Só que agora, olha para o bloco A. Quando eu empurro esse bloco, olha para o bloco A. O bloco A, ele quer ficar para trás, tá vendo? Ó? Ele quer ficar para trás. Olha para o bloco A. O bloco A quer ficar para trás com relação ao bloco B. Professor, o B está indo para frente. Tá bom. Por isso, o B está indo para frente, o atrito no B é contrário. Só que o bloco A, ele quer ir para trás. Então, como o bloco A aparenta ir para trás, né? Ele aparenta ir para trás, a força de atrito tem que ser contrária. Ela tem que ser, ó, para cá, tá? Então, o bloco A, ó, se você empurra o B, vamos imaginar que você só consegue ver o A. O que o A vai ver? O bloco B indo para frente, certo? Então, ó, o bloco A parece que ele está indo para cá. Então, por isso que o atrito é contrário. Então, eu tenho as forças desenhadas agora. Inclusive,
Essas forças de atrito são um par de ação e reação. O atrito entre o bloco A e o bloco B é um par de ação e reação. Então, eles têm o mesmo modo, o mesmo valor, atuam em corpos diferentes, tá? Só que um tem um sentido contrário do outro. Então, esse atrito é igual a esse. Vamos lá, vamos calcular esse atrito? Então, vamos olhar para o bloco B. Olhando para o bloco B, a força de atrito estático se calcula como μ vezes a normal, ok? Vamos calcular esse atrito estático. Olhando para o bloco B. Então, ó, o μ é 0,4. O μ 0,4 vezes a normal. Normal de quem? Normal do bloco B. Ó, o bloco B tem uma normal para cima. Ele tem um peso, que é o peso do bloco B, para baixo. Então, essa normal é igual ao peso. Normal igual ao peso do bloco B. Essa é a normal que eu estou olhando, tá? Tem outra normal do bloco A. Mas vamos olhar só para essa normal. Normal do bloco B. Tá? Vou até colocar aqui embaixo, ó, normal do bloco B. Então, ó, normal do bloco B é igual ao peso do bloco B, ok? Então, a normal do bloco B vai ser igual ao peso, o bloco B é 20, então o peso dele é 200, tá? Então, aqui vai aparecer 200. 0,4 vezes 200, eu chego com o atrito estático, ele vale 80 newtons, tá? É uma coisa que a gente vai precisar. Eu já calculei ele, porque a gente vai precisar. Cara, olha para o bloco A. O bloco A, a força que é resultante, vai ter normal e peso? Vai ter normal e peso, mas elas vão se cancelar. O bloco A, a força é resultante. Então, vamos olhar para o bloco A. Vamos calcular a força resultante. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, a força resultante nesse bloco, ela é a força de atrito estático, que é igual à massa dele, massa do bloco A, vezes a aceleração. Quanto que é o atrito? A gente calculou, lembra, é um par de ação e reação, então é igual, é 80. A massa do bloco A, que é o grandão, é 40 vezes A. Olha que interessante, eu acho a aceleração, que vale quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Só que esse bloco A, ele tem que se mover junto com o bloco B. Então, eles têm que se mover com a mesma aceleração. Não pode um acelerar na frente do outro, porque senão um vai para frente, vai para trás, e aí eles não vão se mover juntos. Eles não podem se mover em relação ao outro. Tá? E é se mover em relação ao outro. Então, vamos olhar para o bloco B. Calcula a mesma coisa, calcula a força resultante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante vai ser F para a esquerda, como são sentidos contrários, menos o atrito, menos fatia, tudo isso igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Então, vamos lá, F menos 80, tudo isso igual a massa do bloco B, 20 vezes o A, que é 2. Então, vai ficar assim, ó, F menos, eu já vou passar o 80 para lá, então 20 vezes 2, 40 mais 80. 40 mais 80, quanto que dá essa brincadeira? Dá 120 newtons. Letra C. Uma pergunta boa, né? Deixa eu só sair da frente. Professor, eu pensei o seguinte, uma solução que não dá certo. Eu pensei o seguinte, eu não fiz tudo isso que o senhor pensou. Eu olhei só para o bloco B e eu falei, bom, o bloco B tem que ficar parado. Então, a força... Deixa eu sair da frente. Então, olha para o bloco B só. A força F tem que ser igual à força de atrito. Então, eu só igualei, professor. Fiz isso, igualei. Porque tem um problema. Quando essas forças se igualam, o que acontece? Olha esse cara lá embaixo. Ele também tem um atrito. Então, se essas forças se igualarem, o bloco de baixo fica parado. Só que o que vai acontecer com o lado de baixo? O lado de baixo ele vai começar a ir para a esquerda. Então, mesmo assim, o bloco A vai ir e o bloco B vai ficar parado. Então, a pergunta não é o bloco B ficar parado, sim o bloco B ficar parado em relação ao bloco A. Isso só é possível se tiver a mesma aceleração. Então, por isso que eu fiz todo esse cálculo. E, professor, que sentido faz isso? Esse cara não se move, o cara da frente vai se mover? É porque não tem atrito entre o bloco A e a mesa. Então, por isso que ele vai se mover. Então, qualquer forcinha que você fizer, o bloco A vai se mover. Então, você tem que pensar em todo esse raciocínio. Isso seria uma questão, na minha opinião, uma questão difícil. Principalmente na parte de raciocínio. É um raciocínio muito bem elaborado que você tem que... Ok? Então,
Essa eu acho que das primeiras 23 questões, não, das primeiras 22 questões, essa é a mais difícil. Ah, vamos lá. Vamos para a questão 21 e 22. São questões muito parecidas. Curling é um esporte olímpico de inverno em que duas equipes deslizam pesadas pedras de granito sobre uma pista de gelo, com o objetivo de fazê-las parar mais próximo de um alvo circular desenhado, chamado de caça. Cada pedra pesa cerca de 20 quilos e é lançada com precisão entre os jogadores, blá blá blá. Os jogadores utilizam hastes especiais para esfregar o gelo à frente da pedra, reduzindo o atrito e controlando a trajetória. Legal. Sabendo que na situação em que aparece na fotografia, a jogadora lança horizontalmente um bloco de granito com velocidade de V0 sobre uma pista horizontal de gelo, sendo μc o coeficiente de atrito dinâmico admitindo o granito e o gelo, entre o granito e o gelo, a gravidade é g, a resistência e g, a intensidade da aceleração da gravidade, desprezando a resistência do ar, pode-se calcular a distância d até o bloco parar com. Então vamos lá. Perceba, é um exercício algébrico, só tem letras. Primeira coisa, vamos lá. Esse bloco vai parar, então a velocidade final dele tem que ser quanto? Zero. Para achar a distância, a gente teria que usar. Você tem um tempo? Não, você não tem um tempo. Então você vai usar Torricelli. V quadrado igual V0 ao quadrado, menos 2A delta S. Professor, por que esse menos não é mais? É porque eu já estou considerando que esse cara está freando, tá? Então ele está freando. Se ele está freando, a aceleração é negativa, ok? Então é isso que eu estou considerando. Vamos lá, a velocidade final dele é zero. Zero ao quadrado. A velocidade inicial ele deu como V0, então vai ficar V0 ao quadrado, menos 2 vezes o A, vezes o ΔS que ele chamou de D. Cara, se você achar o A, o V0 você tem, né, ele te deu, você só precisa achar o A. E aí você consegue substituir isso aí. Só vou dar uma melhorada. Passa o menos 2AD para lá, vai ficar 2AD, que é igual a V0 ao quadrado. Então, o que eu preciso? Eu vou fazer um pause, eu preciso achar esta aceleração aqui. Eu preciso achar esse A. Tá bom? Para achar esse A, eu vou precisar pensar na força. Então, qual é a força? Vamos supor que esse bloquinho, vamos desenhar um bloquinho. Qual é a única força que vai atuar nele depois que ele é lançado? Cara, só vai atuar o atrito. Então, a força de atrito é a força que vai atuar. E essa força de atrito é atrito cinético. Claro, existem outras forças, como peso é normal. Né? Bom, mas elas se cancelam, essas forças se cancelam. Então, se a gente pensar do ponto de vista de força resultante, que é massa vezes aceleração, e eu preciso achar a aceleração, a força resultante é a força de atrito cinético, que é igual a MA. Só que para calcular o atrito cinético, isso se calcula como μc vezes a normal, é igual a MA. Só que a gente sabe que a normal ela é igual ao peso, e o peso é massa vezes gravidade. Então vai ficar assim, ó, μc vezes a normal, que é massa vezes gravidade, tudo isso é igual a MA. Olha, eu tenho massa de um lado, massa do outro, eu chego aqui. Portanto, a aceleração vale quanto? μc vezes g. E aí eu vou voltar lá para a questão. Essa é a aceleração. Eu vou voltar lá para o Torricelli. Quem que é essa aceleração? Então vai ficar 2. A aceleração é, eu peguei ali embaixo, é μc vezes g vezes a distância d. Isso é igual a V0 ao quadrado. Cara, passa tudo. Você quer isolar o d, então passa essas coisas dividindo. Então o d, a gente já vai chegar na resposta final, portanto o d, ele vale V0 ao quadrado sobre 2 μc vezes a gravidade. Tá? Essa vai ser a resposta final. Vai ficar a letra C, V0 ao quadrado sobre 2 μc. Ó, que beleza? Pô, na minha opinião, comparado ao último, ele nem é tão difícil. Claro, você vai precisar de cinemática, você vai precisar misturar cinemática com força resultante e atrito. Mas é essa a ideia. Ok? Beleza, beleza, beleza? Então, foi aí a 21. Vamos lá, estamos acabando. Estamos indo para as últimas questões. Vamos lá, 22. Mesma coisa que a 21, só que tem número em vez de letra. Então, ó, a força de atrito, vamos lá, vamos tentar ler isso aqui. A força de atrito é um fenômeno presente, blá, 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 para acelerar, para frear.
Compreender como atrito dissipa energia e afeta a velocidade é essencial para diversas aplicações. Beleza. Vamos lá. Um bloco de 5 quilos é lançado sobre uma superfície horizontal com velocidade de 10 metros por segundo. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície vale 0,2. A gravidade vale 10. Qual a distância que o bloco percorrerá até parar? Vamos lá. Se ele parou, a velocidade final dele é zero. A velocidade inicial o exercício deu, anotei, ficou 10 metros por segundo. Ele te deu o tempo? Não, de novo, você vai usar Torricelli. V quadrado igual V0 ao quadrado menos 2A ΔS. Ele quer a distância, então ele quer o ΔS, tá? Então vamos lá, a velocidade final é 0 ao quadrado, isso é igual a V0, que é 10 ao quadrado, menos 2, o A eu não tenho, e o ΔS é o que eu quero. Então, ó, passo 2A ΔS para lá, 0 ao quadrado é 0, então vai ficar 2A ΔS, que é igual a 10 ao quadrado, que é 100. Cara, falta de novo você achar a aceleração, tá? Você está precisando da aceleração, então o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, eu vou até copiar o desenho. Cara, você vai ter um carro, um bloco, sei lá, que vai estar freando. Sobre ele vai atuar, ó, essas mesmas forças. Então, ó, vai atuar essas mesmas forças. Então, se a gente usar a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? É a força de atrito. Atrito cinético, que é igual a MA. Ok? O atrito cinético se calcula como μc vezes a normal, que é igual a MA. Bom, normal é igual ao peso. O μc ele te deu. O μc vale 0,2. O bloco, ele normal é igual ao peso. Se o bloco tem 5 quilos, 50 é o peso. Isso é igual a massa, que é 5 vezes a aceleração. Olha, 5 com 50 dá 10. 10 vezes 0,2, portanto, a aceleração dá quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Volta no Torricelli. Tá? Volta no Torricelli. Quem que é a aceleração? 2. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes ΔS, que é igual a 100. 2 vezes 2 é 4, passo o 4 dividindo, vai ficar 100 dividido por 4. Isso vai dar 25 metros. Letra E. Ok, beleza. Então, de novo, a mesma história, tá? Ele está misturando cinemática com a segunda lei de Newton, e no caso com a... Tudo bem? Então, conseguimos terminar essas questões. A gente vai agora para as questões de aprofundamento. E estamos aí partindo para os finalmente. Então, questão 23. Então, tem 23, 24 e 25. 23 é igual à questão 20. Igualzinho. Então, vou até escrever aqui, ó, análogo à questão 20. Só que, em vez de ter números, tem letras. Vou até voltar na questão 20 e vou pegar o desenho pronto, tá? Vou pegar aqui o desenho pronto. Ó, é um bloco B em cima, um bloco A. Você está aplicando uma força F, a única diferença é que a força F está para a direita. Então, só deixa eu apagar essas coisas. A força F está para cá. O que vai acontecer, pessoal? A tendência, então, é análoga à questão 20. Vamos lá. Vamos apagar essa força peso aqui. Opa. Ver se eu consigo apagar isso. Consegui. Vou apagar normal aqui também. Então, beleza. Eu vou fazer uma força F aqui. Qual é a tendência de movimento desse bloco B? O bloco B ele vai para a direita, então o atrito vai ser contrário. Eu vou ter um atrito, a força de atrito estático para cá. Tá? Beleza? Então, ó, isso é uma coisa. Vamos deixar aqui e vamos voltar a ler a questão. Na figura acima, o bloco A de massa M repousa sobre um piso horizontal sem atrito. Então, no chão não tem atrito, igualzinho a questão 20. Enquanto o bloco B de massa M sobre 4 repousa sobre o bloco A. O coeficiente de atrito estático entre os blocos é μ. Sendo G a gravidade, qual o modo da maior força F que deve ser aplicado ao bloco V sem que eles deixem de se mover juntos? Então, eles têm que se mover juntos, então eles têm que ter a mesma aceleração. Vamos lá. Olha para o bloco B.
Se eu puxar esse bloco B, eu já sei que ele é para a direita, o atrito é para a esquerda. Mas olha o bloco A. O bloco A, ele está ficando para trás. Tenta olhar para o bloco A. É como se o bloco A estivesse indo para a esquerda, ó. Tá vendo? O bloco A, se você pudesse olhar, o bloco A parece que ele está indo para onde? Para... Não, não parece que ele está indo para cá, parece que ele está indo para cá, ó. Parece que ele está indo para a esquerda. Ó, enquanto eu pego e puxo o bloco B para cá, o que parece que o bloco A está fazendo? Se você olhar só do ponto de vista do A, parece que o A está indo para cá. Ou para cá. Nossa, eu estou confundindo de novo. Parece que ele está ficando para lá, está indo para a esquerda. Então, enquanto o bloco B vai indo para a direita, o bloco A vai ficando para trás. Então, o atrito é contra isso. Ó, mais uma vez. O bloco B vai para a direita. Ó, o A está indo para a esquerda, ó, se você for olhar. Então, o A ele está indo para a esquerda. Então, o atrito é contra isso. Então, o atrito no bloco A ele tem que ser para cá. Tá? Então, aqui é a força de atrito estático. De novo, essas forças são par de ação e reação. Você poderia até, vamos dizer assim, ter um raciocínio mais simples se você pensa o seguinte: isso aqui é um par de ação e reação. Então, no bloco A vai estar no sentido contrário de cá. Tem o mesmo modo, mas sentido contrário. Um é par ação e reação do outro. O que eu vou fazer? Eu tenho que calcular a aceleração. Então, vamos lá, vamos olhar para o bloco A. Bloco A. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Quem que é a força resultante? No bloco A só tem o atrito estático. Então, φE é igual a MA. No bloco A, a massa dele é A, então é M vezes A menos 1. A força de atrito estático eu tenho que calcular a partir do bloco B, tá? Então, o bloco B tem uma normal atuando sobre ele, um peso, tá? O peso do bloco B. Então, a gente vai calcular essa força de atrito a partir de lá. Então, isso aqui vai ficar... Vamos calcular a força de atrito separada, para a gente não se confundir. Vou colocar aqui no cantinho. Força de atrito estático é μ e ele só colocou mi, né? Mi vezes normal. Só que eu tenho que olhar para o bloco B, tá? O bloco B está sobre o bloco A. Então vai ficar assim, ó, mi. A normal do bloco A é igual ao peso, tá? Então vamos escrever aqui. Normal é igual ao peso do bloco B. O peso do bloco B, a massa dele é m sobre 4 vezes a gravidade. Então aqui vai ficar mg, tudo isso sobre 4. Essa é a força de atrito estático. Então, ó, calculado o atrito estático, eu vou pegar esse valor e vou substituir aqui. Então, a força de atrito estático, ela é isso aqui, tá? Isso é igual a m vezes a. Dá para cortar o m com o m, de modo que eu sei que a aceleração vai valer μg sobre 4. Ok? Então, essa é a aceleração. Só que os dois blocos têm que ter a mesma aceleração, tá? Então, olha para o bloco B e calcula a força resultante para ele. Então, força resultante, massa vezes aceleração. Quem é a força resultante? A força resultante, ela vai ser F menos φE. No bloco B, a massa é m sobre 4 vezes a aceleração, que é a. Tá? Só que a aceleração eu vou trocar ali. Então, vai ficar assim, F menos. Vou colocar F aqui, ó. F menos. Quem que é a φE? A φE, ó, vamos até copiar daqui. A φE é isso aqui. Então, menos a φE. Então, deixa eu não cortar esse mzinho. Vou colocar tudo de vermelho aqui mesmo, ó. Então, põe tudo bonitinho de vermelho. Isso aqui é a φE, que é igual a m sobre 4 vezes o A. Quem que é o A? O A é isso aqui, ó. μg sobre 4. μg sobre 4. Só que vamos tentar melhorar isso aqui, ó. Espera aí. Então, ó. Vou aumentar isso aqui. Isso aqui é m sobre 4. Ok. Beleza. Então, o que vai acontecer? Vamos melhorar essas contas. Vai ficar assim. F igual. Aqui dá mg. Então, ó, ou vamos deixar o mi na frente. Mi, mg. 4 vezes 4 é 16. 16. Aí vai fazer assim. Esse menos vai passar para lá mais. Então, vai ficar mais mi, mg sobre 4.
Fazendo MMC, eu posso multiplicar em cima e embaixo por 4. E aí vai ficar assim, ó, F igual. Ah, professor, não gostei assim. Faz do outro jeito MMC, não tem problema. Mi mg sobre 16 mais 4 mi mg sobre 16. 4 mi mg, então é uma banana mais 4 bananas, só que a banana aqui se chama mi mg, dá 5 mi mg. Então, F é igual a 5 mi mg sobre 16. Então, isso aqui, se eu não me engano, vai dar a letra A, beleza? Então, dá um trabalhinho, porque é letras, fica, isso complica mais a questão, mas ela é igualzinha a questão, tipo, igualzinho, o raciocínio é o mesmo, só que são letras, tá? É o mesmo, exatamente o mesmo raciocínio. Então, tá feita aí a questão de número 23. Vamos lá? Temos a 24 e a 25. A 25 é mais fácil, a 24 é mais chatinho. Vamos lá. 24. O desenho abaixo representa dois planos inclinados que formam um ângulo θ com horizontal. Em cada plano há um bloco 1 e 2. Eles têm o mesmo tamanho e massa. Estão em repouso, na iminência no movimento. Uma informação importante: se ele está na iminência, a gente já discutiu isso várias vezes. Está na iminência, ele está no atrito estático, ele está parado. E há atrito entre os blocos e a superfície. O coeficiente de atrito estático entre o bloco 1 e o 2 são respectivamente μ1 e μ2. Ambos estão sujeitos a forças de módulo F paralelas ao plano inclinado. Pessoal, vamos ter que considerar cada situação. Tá, deixa eu só bloquear aqui. Primeira coisa. Esse bloco, vamos desenhar as forças aqui. O bloco 1, ele não tem problemas, tá? Vamos lá, aplica aqui, ó, desenha as forças. Aqui para baixo eu tenho Px, para cá Py, para cima normal. Qual é a tendência desse bloco? Cara, tem uma força F para baixo e uma Px para baixo, então a tendência desse bloco é fazer o quê? Subir para cima. A tendência desse bloco é subir. Oh, perdão, gente. A tendência desse bloco é descer, aí o atrito é contra essa tendência. Então, desculpa, ó, tem duas forças para baixo, a tendência dele é cair e o atrito vai ser contra isso. Como ele está na iminência, o atrito estático e esse bloco está parado. Então, a gente pode ir na situação 1, vamos lá para a figura 1 e vamos começar a calcular isso. Então, ó, primeiro, normal igual PY. Já vamos desenvolver esse cara aqui. O PY, a gente já pode deixar até para outra questão. O PY é peso, mg, vezes o cosseno de θ. Ok? E outra relação é que o que está para baixo, Px mais F, eu vou colocar assim, ó, F mais Px, isso é igual à força de atrito estático. Vamos desenvolver isso aqui. Então, vai ficar assim, F mais. O Px é o peso, massa vezes gravidade, vezes o seno. Tudo isso é igual. O coeficiente de atrito estático da situação é μ1 vezes a normal. Só que a normal a gente já sabe é que tem aquela relação ali. Então, F mais μg seno θ. Isso é igual a μ1 vezes, aí beleza, mg cosseno θ. Vamos guardar isso aqui como uma equação, ok? Essa seria a equação da situação 1. A situação 2 tem um problema. Você pode desenhar as mesmas forças, eu vou até tentar, vamos ver se eu consigo aproveitar esse desenho aqui. Acho que eu consigo. Consigo aproveitar esse desenho. Então, eu tenho as mesmas forças, a diferença é que F está para cima. Só que assim, tem um problema. Eu posso estar na iminência, ele só falou que está na iminência. Eu posso estar na iminência de subir, ou eu posso estar na iminência de descer. Pode ser que a força F seja muito forte e eu consiga subir,
E aí o atrito vai ser contrário, mas pode ser que o F eu só esteja segurando e o atrito vai para cima junto com o F. Então a gente tem duas possibilidades. Essa questão ela te deixa investigar essas duas possibilidades, tá? Uma das possibilidades não dá resposta e a outra dá, tá? Então é só por isso. O exercício tem que ser mais claro, para falar a verdade. Uma questão mais bem elaborada, ele falaria pelo menos, ah, não, ele está na iminência, na situação 2, está na iminência de subir ou de descer. Mas tudo bem, se você fizer as duas possibilidades, uma não dá resposta e a outra dá. Vamos começar pela possibilidade, então não dá para saber, para falar a verdade, tá? Não dá para saber qual vai dar certo. Então, eu já fiz a questão, eu sei qual que vai dar errado, então vou começar pela que dá errado. A que dá errado é quando você considera o atrito para baixo. Então ele não está na iminência de subir, ele está na iminência de descer. Mas tudo bem. Vamos considerar que ele está na iminência de subir. Estando na iminência de subir, o atrito é para baixo. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, situação 2. Na situação 2, então vai ficar assim. Normal igual a PY, eu nem vou desenhar, vai ser a mesma coisa, o normal mg cosseno θ. Aí vai ficar assim, f para cima é igual a fatia mais px. Vamos lá. F é igual. Quem é o fatia? O fatia é mi 2 vezes a normal. Pessoal, já vou um pouquinho direto. A normal ela é mg cosseno θ. Mais o px, que é mg seno θ. Se essa fosse a situação, eu acabei aqui, não tem mais o que fazer. Vou chamar isso aqui de equação 2. O que eu faço? Reescrevo as equações. Eu vou pegar as duas equações e faço um sisteminho. Ó, vamos colocar aqui embaixo. Copiei as duas equações. Ó, essas são as duas equações, isso dá um sistema, tá? Eu tenho que resolver esse sistema. Esse sistema tá fácil de fazer por substituição. Substitui o f na de cima, tá? Então, 2 em 1, a gente vai ficar assim. No lugar do f, eu até vou copiar tudo isso aqui, ó. Eu só vou copiar. E vou colocar no lugar do f. Vou trocar para tudo preto, só para a gente mostrar que a gente está no lugar do f. Então, ó, esse seria o f. Então, ó, deixa eu só reescrever a equação de novo. Então, peguei a equação 1 e vou substituir a 2 na equação 1. Então, f é isso, mais. Aí vai vir mg seno θ, que é igual a mi1 vezes mg cosseno θ. Olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó. μg mais μg, 2μg. E esse cara vai passar para lá subtraindo. Então, vai ficar 2 mg seno θ. Somei esse com esse e passei esse cara para lá subtraindo. Vai ficar... Vou colocar tudo em evidência, ó. mg cosseno, mg cosseno. Então, vai ficar assim. mg cosseno θ, abre parênteses, mi1 menos mi2, tá? mg dá para cortar com mg, então vai ficar assim, seno de θ, passo 2 dividindo, passo o cosseno para cá, então seno de θ sobre cosseno de θ, isso é igual a isso aqui, mi1 menos mi2 sobre 2. Então, de novo, o que eu fiz? Peguei o cosseno, passei para cá, dividindo. Olha aqui, passei o 2 para lá, para o outro lado, dividindo. Então, seno sobre cosseno, isso é tangente. Então, portanto, a tangente de θ, já vou tirar minha cabeça da frente, não está mais. Então, ó, m1 menos m2, tá espremida aqui, sobre 2. Ok? Não tem essa resposta. Aqui, ó, eu tenho m2 menos m1. m2 menos m1 sobre 2. Aqui está M1 menos M2. Então, não dá certo essa resposta. Vamos agora analisar o caso contrário, então. Então, não vou analisar assim e vou analisar que ele está na iminência de descer. Então, o atrito é para onde? Para cima. Ok? Então, eu vou aproveitar isso aqui, tentar aproveitar isso aqui. Vamos na nova situação 2. Na nova situação 2,
Ó, nova situação 2. A FAT mais a força de atrito estático era igual ao Px. Então, ó, fazer o quê? Opa, eu vou só trocar o igual com mais. Troco o igual com mais. F mais. Por quê? Vamos voltar lá só para a gente não se perder. F que está para cima mais o atrito tem que ser igual a Px, tá? F mais o atrito tem que ser igual a Px. Então, essa seria a nossa nova segunda equação. Equação 2. Beleza, reescreve as equações. Vamos lá. A primeira equação, ela é essa aqui. Essa aqui não vai mudar. E a segunda vai ser essa nova equação que a gente fez agora, considerando que ele está na iminência de DC. Beleza. Cara, o que você tem que fazer? Resolver o sistema. Some com a força F. Para sumir, subtrai uma equação da outra. Como que vai acontecer quando você subtrair? Vai cortar o F com F. Então vai ficar de cima, mg seno de θ, menos o da de baixo, mi2 mg cosseno θ. Aí vai ficar de cima, mi1 mg cosseno θ, menos mg seno θ. Então, o que eu fiz? Ó, subtraí essa menos essa, ó, essa menos essa, e essa menos essa. Passa os μg seno θ para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. μg seno θ, esse menos passa para o outro lado mais μg. μg seno θ mais μg seno θ vai ficar 2 μg não, mg seno θ. Passa esse menos mi para lá. Então, vai ficar assim, ó. Menos mi vai ficar esse cara aqui, mais esse. Mais esse. E aí, aquela hora eu fiz mais corrido, vou fazer com mais calma aqui. Então, ó, eu posso colocar o mg cosseno em evidência. Vai ficar assim, 2 mg seno de θ, isso é igual a, vamos lá, mg cosseno θ, abre parênteses, mi1, agora mi1 mais mi2. O que eu posso cortar dos dois lados? mg com mg, ó. mg com mg. Passa o 2 dividindo e o cosseno para cá. Então, vai ficar seno de θ. O cosseno que está multiplicando, ele passa a dividir. Então, vai ficar dividido por cosseno. E o 2 está multiplicando, passa dividindo também. Vai ficar m1 mais mi2 dividido por 2. Agora sim, portanto, a tangente de θ vale mi1 mais mi2. Tudo isso dividido por 2. Aí vai dar a resposta certa. Vai ser letra D. Então, essa é uma questãozinha da SpaceX. Um pouco chatinha. Beleza? Pessoal, vamos para a saideira. Última questão. Questão 25. Questão da Universidade Estadual do Ceará. Não é tão difícil quanto a última. No bloco da figura a seguir é dada uma velocidade inicial v, no sentido da subida do plano inclinado. Então, ele está subindo. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano é μ, e a inclinação do plano é θ. Denotando por g a gravidade, a distância que o bloco se moverá até parar ao subir o plano inclinado é. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele vai parar. Então, a velocidade final dele vai ser z. Cara, se ele quer distância, vamos pensar na cinemática. Ele quer Torricelli. Vai usar Torricelli. V quadrado igual V0 ao quadrado menos 2A delta S. De novo. Por que menos? Porque ele está freando, né? Ele está subindo e sendo freado. Velocidade final é zero. A inicial tem que tomar cuidado, ele chamou de V. V quadrado. Então, ó, não estou falando que esse V veio para cá, não. É que a velocidade inicial é V. Menos 2A vezes o ΔS. Passa o 2A ΔS para lá, vai ficar 2A ΔS, que é igual V quadrado.
Então, o que está me faltando achar? Está me faltando achar a aceleração. Eu não. Então, vamos analisar as forças. Então, ó, eu vou desenhar um plano inclinado aqui. Ó. Então, eu tenho um plano inclinado. Uma bosta meu desenho. Uma merda de novo. Agora foi. Então, ó, eu tenho px para baixo. Y para cá. Normal para cá. E aí, esse cara, ele está subindo. Então, ele está indo com velocidade lá para cima. Tá? A velocidade dele está para cá. Então, o atrito é contra essa velocidade. O atrito está para onde? Está para baixo. E o atrito, como ele está em movimento, é o atrito cinético. Ok? Essas são as forças que estão atuando. Ele está sendo freado. Então, ele está subindo, mas freando. Essas forças estão freando ele. Tudo bem. Calcula a segunda lei de Newton. Força resultante é massa vezes aceleração. Olha, normal e y se cancelam, então essas duas vão somar e dar a força resultante, elas estão apontando no mesmo lugar. Vai ficar assim, px mais φc, tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. Quem que é o px? Velho conhecido nosso, mg seno de θ. Quem que é o φc? O φc é μc, ele chamou de μc aqui? Não, ele só chamou de mi. Tá? É o mi, ele deu como mi, ó, mi. Então, é o mi vezes a normal. Isso é igual a MA. Só que a normal, a gente também sabe, normal é igual ao PY. E o PY, ele é mg cosseno θ. Então, vamos lá, vai ficar assim, mg seno de θ mais mi, e no lugar da normal vai aparecer o quê? mg cosseno de θ. Tudo isso é igual a MA. Pessoal, tem massa dos dois lados, ó, m aqui, m aqui, m aqui. Dá para cortar. Portanto, quem é a aceleração? Põe o G em evidência, porque ó, tem G aqui e G aqui. Vai ficar assim, ó, G, abre parênteses, seno de θ mais mi cosseno θ. Ok? Essa é a minha aceleração, bem bonitinha, inclusive. Tá bem elegante. Volta para cá. 2. Quem é a aceleração? Essa trozoba aqui. Então vai ficar G, abre parênteses, seno θ mais mi cosseno θ, vezes o ΔS, isso é igual a v quadrado. Lembra, ele quer o ΔS. Então, passa tudo o resto está multiplicando, dividindo. ΔS é o quê? V quadrado dividido por, vamos lá, 2G vezes isso. Não vou escrever de novo não, só vou copiar. Ok, só deixa eu jogar isso aqui um pouquinho para baixo. Vamos lá, só para ganhar espaço. Então, ó, beleza, esse aqui. O que eu quero? Eu quero, pô, terminei. É só olhar para as alternativas. Porra, tem esse menos 1 aqui nas alternativas, ó. Bom, o que eu vou fazer? Vou tentar escrever assim. Então, ó, vai ficar v quadrado sobre 2g. Ó, v quadrado sobre 2g. E esse cara, eu vou passar ele para cima. Só que quando eu passar ele para cima, aqui tem um expoente escondido, ó, 1. Quando passa para cima, o expoente fica menos 1. Então, vai ficar assim, ó, abre parênteses, seno de θ mais mi cosseno de θ elevado a menos 1. E aí eu vou chegar na alternativa letra B. Aí, bonitinho. Tá? V quadrado sobre 2G, seno θ mais mi cosseno θ elevado a menos 1. E com isso a gente encerra essa lista. Desde questões fáceis até questões mais difíceis, tá? Pessoal, muito obrigado pela paciência. Vão lá, bons estudos. Deus vos abençoe e vos guarde. E boa sorte. Um abraço, muito obrigado.